Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste momento eu tenho uma palavra de Deus para entregar ao teu coração e nós vamos estar falando hoje sobre como ser um bom pregador. Fique comigo até o final e aprenderá bastante neste vídeo. Antes de começar a falar sobre como ser um bom pregador, eu queria deixar muito claro aqui para todos que vão ver esse vídeo, para todos que vão ouvir essa mensagem, que o ato de pregar é uma obrigação dada a todos os servos de Deus. Não é uma obrigação dada apenas para os que estão em cima do altar. Não é uma obrigação dada apenas para os pastores, apenas para os obreiros. Não, mas sim para todos os servos de Deus. Então, se você, por exemplo, é um irmão, é um cristão, é um crente, é um servo de Deus, que apenas membro, que está sentado na cadeira, que não está no altar, ou algo assim, saiba que esta missão também está confiada a você. Amém? Porque o próprio Senhor Jesus vai dizer no livro de Marcos, capítulo de número 16, nos seus últimos versículos: Ide e pregai o evangelho por todo mundo, a toda criatura. Então Jesus estava dando uma ordenança aos seus discípulos, aos apóstolos, Pedro, Tiago, João. Todos eles estavam ali recebendo esta ordenança de Jesus, que também serve para nós. Agora vamos então entrar no assunto do vídeo e no tema principal: como ser um bom pregador. Creio que se você entrou aqui foi porque quer aprender a ser um bom pregador. E se já prega, quer melhorar na pregação. Nós vamos ter aqui como base nesse ensinamento o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque não existe outro pregador na Bíblia semelhante a ele. E nem em toda a história da igreja. Ele é o único e sempre será. Ele vai ser a nossa referência, o nosso ponto principal, qual nós vamos estar nos espelhando para que possamos ser um bom pregador. Primeiro ponto, meus irmãos, vou falar sobre 3 pontos aqui. E o primeiro ponto, para que possamos ser bons pregadores, se espelhando, claro, em Cristo, é ser íntimo de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 1 e versículo de número 35. Diz assim: Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então Jesus, que era Jesus, Filho de Deus, orava. Imagine nós, precisamos orar também, tendo Jesus como nossa referência. Um bom pregador, meus irmãos, precisa ter intimidade com Deus. É impossível que um homem que pregue bem a palavra de Deus, não somente pregue, mas traga edificação sobre a igreja, uma pessoa que seja dirigida pelo Espírito Santo de Deus na pregação, que venha a ser usado por Deus para salvar almas, que venha a ser usado poderosamente na mão de Deus, tem que ter intimidade com Deus, tem que ter comunhão com Deus. Não basta apenas ter o conhecimento, ainda que seja algo importante. Precisa ter intimidade com o Criador, com o dono da palavra que você pretende pregar. Jesus Cristo orava, nós também precisamos orar. Segundo ponto, para que possamos ser um bom pregador, é ter conhecimento da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Marcos, ainda, capítulo 12 e versículo 32. Diz assim: Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. Agora, apenas esse versículo já é o suficiente para compreendermos o que eu quero passar. Como segundo ponto, nós temos que precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. E nós vemos aqui Jesus Cristo pregando a palavra de Deus. Ele pregava com autoridade, pregava com unção, pregava com graça, pregava de tal maneira que vai descrever a Bíblia, que quando as pessoas ouviam ele pregar, ficavam como que dominadas por ele, de tanta unção, sabedoria e graça que existia na vida dele, que existia no Senhor Jesus. E nós vemos nesta passagem Jesus pregando, ensinando sobre o grande mandamento, que é amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. No fim, o escriba que o interrogou vira para ele e diz assim: muito bom,
mestre. Olha que interessante. Jesus foi chamado de mestre, de fato ele é. Não somente mestre, como o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e o Todo-Poderoso. Aquele que existe desde o princípio. Ele foi chamado de mestre, ou seja, tem conhecimento, tem entendimento, tem sabedoria. E você também precisa ter, meu irmão. Como que você vai ser um bom pregador da palavra de Deus, ainda que sejas íntimo de Deus? Porque é o ponto principal. Precisa também ter o conhecimento da palavra de Deus. Você precisa mergulhar na palavra de Deus. Porque a intimidade com Deus, ela também vem através do conhecimento de Deus, revelado na palavra, revelado nas Escrituras. Então, é muito importante que um bom pregador tenha um bom conhecimento da palavra de Deus, para que ele saiba comunicar a pessoas que o ouvirão sobre a mesma, para que ele possa comunicar à igreja sobre a palavra de Deus, para que ele possa comunicar aos seus amigos, para que ele possa comunicar aos seus familiares, para que ele possa comunicar, seja quem for, com sabedoria, com entendimento. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Tito, capítulo de número 1, no seu versículo 9. Apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Aqui o apóstolo Paulo está descrevendo a Tito como deve ser o bispo. Ele vai descrever que deve ser irrepreensível, deve ser apto para ensinar, e por aí vai. Assim como descreve também para Timóteo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Porém, agora precisamos analisar o que ele está falando. Ele está dizendo que o bispo, podemos colocar aqui também o pregador, ele precisa ser apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Em outro certo lugar da Bíblia também vai dizer, o apóstolo Paulo descreve, que o obreiro ele deve estar apto, ele deve estar pronto para toda boa obra, e que maneja bem a palavra do Senhor, a palavra da verdade. Então, meus irmãos, é imprescindível que um bom pregador tenha conhecimento das Escrituras. E sempre quando você for pregar, guarde isso, sempre quando você for pregar, seja para quem for, pregue o que você saiba, pregue o que você já sabe, tá? Nunca fale o que você não sabe, para não correr o risco de pregar ou falar uma heresia, e assim instruir alguém de maneira errada, e assim gerar em alguém um ensino errado. Isso é muito perigoso, tanto para o crescimento espiritual dessa pessoa, como para a salvação dela também. Amém? Então, imprescindível que um bom pregador tenha conhecimento da palavra de Deus. E no terceiro e último ponto desse nosso ensinamento, nós temos o ter amor pelas almas. Meus irmãos, abram sua Bíblia comigo no livro João, capítulo 13, versículo 34. Olha o que diz. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. No 35, Jesus completa. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, é imprescindível também que um servo de Deus, um discípulo do Senhor, consequentemente um pregador, tenha amor às almas. Porque se você não tiver, meu irmão, amor às almas na hora da sua pregação, você não vai conseguir cativar o povo na pregação. O povo vai perceber que você não tem amor nas suas palavras. O povo vai perceber a aspidez nas tuas palavras. E o povo não vai querer te ouvir. Porque a própria palavra do Senhor, o apóstolo Paulo vai descrever. Nós devemos ter a nossa palavra temperada como sal, né? Então, nós precisamos ter amor na hora da pregação. Nós não podemos pregar assim de qualquer maneira. Tem que ter amor. Porém, se você tem de fato amor, você vai pregar a verdade. Não é que eu estou dizendo que você não deve pregar a verdade. Muito ao contrário. Quem ama, fala a verdade. Então, temos esses 3 pontos. Primeiro, ser íntimo de Deus. Segundo, ter conhecimento da palavra. E terceiro, ter amor pelas almas. Guarde isso no seu coração e pratique. Deus vai me usar grandemente. Amém? Se você conseguir executar os 3 com propriedade, com firmeza, com certeza serás grandemente usado na mão do Senhor.
E como bônus, meus irmãos, eu quero deixar no quarto como final, né? Não finalizando o terceiro, mas assim no quarto. Estava refletindo sobre e senti de estar fechando esse tema com esse ponto final, esse quarto ponto que é o último, né? Nós falamos de 3 e eu queria deixar o quarto para finalizar, que seria o ato de ser irrepreensível. É muito importante que um pregador, um bom pregador, também seja irrepreensível, não é? O que é ser irrepreensível? É uma pessoa que ela anda reto, ela anda direito, né? Porque se você for um pregador, um bom pregador, tiver tudo aquilo que impacte corações, se você não tiver uma boa vida, vamos se dizer, uma vida irrepreensível, a sua mensagem vai ser descredibilizada, tá? Então é muito importante também que o bom pregador tenha uma vida pautada na palavra, seja obediente e também seja um influenciador, ou seja, uma pessoa que, por ter uma vida obediente, seja capaz de influenciar outras também, não só no falar, mas no viver. Fique na paz do Senhor Jesus. Se gostou, siga para mais. Se inscreva no canal, curta o vídeo e comente o que achou. Se te abençoou, se te edificou. E compartilhe para mais alguém se sabe que alguém também precisa desse tipo de ensinamento. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.